coisa boa e que manhã bonita essa, né? Eu tô me sentindo um pouquinho constrangido. Eu acho que eu vim com a camisa inadequada para amanhã. Eu tinha que ter vindo com a camisa como a do Vinícius, assim, bonita, do André, um pouquinho mais organizado. Mas eu venho com a camisa de criança, mas era o dia das crianças, né? Então acho que tá ok, os carrinhos e tal, então deu um desconto. Ah, é verdade, então eu posso vir com a camisa que eu quiser. É verdade. Gente, que emocionante de verdade. O André falou aqui algumas vezes sobre quanto essa comunidade falou sobre essas crianças diante de Deus. Quantas vezes se falou sobre elas na presença do eterno Jesus Cristo. E muitas vezes, enquanto a gente orava, eu estou pegando um pouquinho do tempo da nossa reflexão para falar sobre isso, porque muitas vezes, durante o tempo que a gente orava, nós falávamos assim: Senhor, quando essas crianças nascerem, nós vamos glorificar o Seu nome e exaltar o Seu nome. Nós vamos dizer para as pessoas que virem essas crianças que elas são sinal da bênção do Senhor, de que o Senhor responde a oração, de que o Senhor ouve os homens, de que o Senhor é gracioso, misericordioso. Nós vamos falar isso sobre o Senhor, Pai. E eu precisava fazer isso aqui com vocês. Eu precisava lembrar a gente que eles são um sinal disso. Eu vou dizer várias vezes, enquanto eu estou falando, às vezes, sobre alguma coisa, sobre as pessoas que estão orando, eu falo, olha, eu vou trazer à minha memória aquilo que me traz esperança, e Lucas e Marina são citados na oração. Eles são citados na oração. Deus seja louvado pela vida dessas crianças que lembram coisas tão preciosas para a gente. E hoje a gente vai falar sobre nascimento também. A gente está falando sobre Natal para compartilhar, e a gente vai falar sobre compartilhar boas notícias. A grande questão, e aí a minha introdução ficou um pouco ofuscada pela beleza dessa manhã, mas pensando sobre esse tema, e pensando um pouco sobre os últimos meses, talvez semanas, da minha própria vida, e observando a vida de pessoas ao redor de mim, próximas a mim, eu percebi a quantidade de informações ou notícias ruins que nós recebemos, ou que eu mesmo recebi. Sabe? A falta de alguém, saudade. Eu não preciso falar dos últimos 2 anos inteiros, mas da própria realidade que se apresenta na vida cotidiana de cada um. E talvez algumas dessas coisas que nós enfrentamos hoje em dia sejam sim resultado dessa realidade. Perdemos empregos, perdemos pessoas, porque precisavam de empregos, pessoas foram para outros estados e deixaram saudade em nosso coração. Enfrentamentos nas relações pessoais ficaram um pouco mais intensificados, dificuldades nessas relações ficaram um pouco mais evidentes. Nós vimos um pouquinho por vez a saúde da gente, às vezes da nossa cabeça, ir se esvaindo. E algumas pessoas têm lidado com sofrimento, dor, tristeza, por causa da intensidade da luta que enfrentamos nos últimos 2 anos. E aí a pergunta que se faz por que então, Rodrigo, falar sobre boas notícias? Porque, olha, se eu compartilho boas notícias, isso muda a realidade da minha vida ou as dificuldades que eu estou vivendo? É verdade, Rodrigo, que se eu falar ou se eu ouvir alguma boa notícia, isso vai mudar as dificuldades que eu estou enfrentando? Bom, parece que não. Mas a gente pode ver essa realidade de uma forma bem diferente. Eu quero chamar vocês para a gente dar uma olhada num texto e perceber como uma boa notícia pode transformar muita coisa. Vamos dar uma olhada lá em Lucas capítulo 2, a partir do verso 8. Diz o seguinte texto, olha, a gente vai ler aqui a passagem que narra quando os anjos aparecem para os pastores. É bem conhecido, eu só estou anunciando antes para a gente ter um pouquinho na cabeça já. Havia pastores que estavam nos campos próximos. Por que isso? Lucas acabou de narrar o nascimento de Cristo. Os versos anteriores falam de como Cristo nasceu e o que aconteceu. Então ele fala, havia pastores nos campos próximos ali do nascimento de Jesus, de onde Jesus estava. E durante a noite tomavam conta dos rebanhos. Aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo do Senhor disse, não temam, não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor.
Isto lhes servirá como sinal, diz o anjo para os pastores. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Gente, vamos falar com o autor desses versos aqui? Pedir para ele falar com a gente agora de manhã, ou continuar falando com a gente agora de manhã. Amado Senhor, Jesus, a gente está reunido em torno do Senhor essa manhã. É para isso que a gente veio aqui, Senhor. A gente veio aqui olhar para o Senhor, falar com o Senhor, louvar o Senhor e dizer as melhores palavras que a gente tem para dizer, de admiração, de louvor, de agradecimento, Jesus, de reconhecimento. A gente quer louvar o Senhor por tudo que aconteceu aqui e junto com o que o André falou aqui, dizer: o Senhor é o centro disso aqui, Senhor. Nós nos reunimos aqui em torno do Senhor mesmo e pedimos ao Senhor: amado Senhor, fala com a gente essa manhã. Fala aos nossos ouvidos, ao nosso coração. E o nosso coração vai sair daqui ainda mais radiante de alegria se o Senhor falar com a gente. Fala com a gente, é o que a gente pede, escondido na sua cruz mesmo. Amém. Gente, que cena fantástica que nós fomos apresentados essa manhã. Acontece que logo após o nascimento de Jesus, e é muito legal ler o texto do capítulo 2 de Lucas, por quê? Porque se você olha e você tem um pouquinho de familiaridade com o cinema, você percebe que Lucas é um grande roteirista. Ele narra a caminhada dos pais de Jesus, narra o nascimento de Jesus, e aí ele corta a cena e vai para a cena onde estão os pastores, num roteiro muito legal, parece que é um filme, e é mesmo a maior história sendo contada. Era noite. Estava escuro. Os pastores estavam lá, eles estavam se revezando entre uns e outros, né? Eles estavam fazendo em turnos esse cuidado com as ovelhas. De repente, surge no meio daquela escuridão um anjo. E olha, não era aquele anjinho que muitas vezes a gente vê, parece mais uma criancinha com as asinhas pequenas. Não, era um grande anjo. Um anjo belo, grande. Junto com ele, aparece a glória de Deus enche ao redor daqueles homens que estavam ali. E eles, obviamente, como muito bem falou o André na semana passada, temeram. E quem de nós não temeria? A glória de Deus, o brilho da glória de Deus envolveu eles. Aí o anjo fala: ei, não temam. Eu vim trazer para vocês a notícia das notícias. Ele anuncia, antes de falar o que iria falar algo muito importante. E aí vale muito a pena, e algo que a gente sempre ressalta no Natal aqui. Em algum momento nós passamos por isso. Os homens que estavam recebendo aquela notícia eram pastores. Veja bem, quando a gente observa as guerras, normalmente o que acontece é generais se reportam a generais. Comandantes de tropa mandam mensageiros a comandantes de tropa. É dessa forma que é. O que acontece é que o Senhor da existência inteira mandou o seu belo mensageiro falar com alguém na terra e dar pela primeira vez a notícia de que havia nascido o Salvador. Dar pela primeira vez, essa é a primeira vez que essa notícia é contada. Maria, José, eles já tinham visto, Jesus já tinha nascido, mas era a primeira vez que era contada a notícia. E quem Deus escolhe soberanamente e amorosamente para falar sobre isso? Pastores. Talvez para nós não tenhamos a ideia do que são os pastores. Naquela época, com pouco acesso à cultura, à compreensão das coisas, pouco acesso à lei, os pastores eram inábeis, eles tinham pouca habilidade de cumprir a lei, porque não compreendiam bem a lei. Eles tinham falar arrastado, eles falavam um pouco errado. E isso fazia com que eles fossem marginalizados. Ou seja, eles eram bem considerados os menores no status social da sua época.
O mensageiro de Deus foi mandado para esses homens. A beleza disso é a evidência de que, primeiro, gente, Deus escolhe muito diferente do Rodrigo. Muito diferente. Ele fala com pessoas muito diferentes de mim. Ele escolhe pessoas para dar atenção muito diferente da forma com que eu escolho. E provavelmente nós tenhamos a mesma dificuldade. Ele escolheu não as autoridades de Roma, e havia autoridades em Roma. Não as autoridades religiosas, e havia autoridade religiosa. Não as pessoas ricas de Belém, mas os simples homens naquele pasto. E aí ele faz o anjo faz o grande anúncio. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E aqui esse verso, essa pequena frase traz tanta informação para a gente. A gente poderia gastar um bocado de tempo falando sobre isso. Porque faz a referência à cidade de Davi? Porque havia uma promessa muito antiga de que Jesus, o Salvador, seria descendente de Davi. Jesus nasce lá como referência a essa realidade. Isso é prometido num dos livros do Antigo Testamento. E em Salmos é prometido também. Fala o seguinte, olha, Salmo 89, 3 e 4. Fiz aliança com o escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. É o próprio Deus falando a Davi, olha, é da sua descendência que vai vir. Jesus é o Salvador e isso é ratificado pelos apóstolos depois, num verso belíssimo, falando sobre quem é Jesus e a salvação que só tem nele. Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro há, tanto entre os homens, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o Salvador, é o Cristo, que significa ungido. Ele foi ungido como profeta, e profeta era aquele que falava da parte de Deus, falava a palavra de Deus, mas Jesus é a própria palavra de Deus e falou essa palavra, anunciou as boas novas de que o reino havia chegado. Jesus foi ungido como sacerdote, e o sacerdote, também lá no Antigo Testamento, era a pessoa, como se fosse o pastor, que fazia ligação entre o povo e Deus. Ele fazia sacrifícios para o perdão do pecado do povo. Isso é expresso em Jesus de maneira máxima. Jesus é o sacerdote dos sacerdotes. Ninguém chega ao Pai, é o que a Bíblia diz, senão por Ele. E Ele é rei, ungido rei, porque toda autoridade foi dada nos céus e na terra para Jesus Cristo. O anjo continua, isto lhes será por sinal, vocês encontrarão uma criança envolta em faixa e deitada numa manjedoura. Poderia haver outras crianças em Belém, nascidas naquela mesma noite, provavelmente envoltas em faixas para cuidado delas, mas dificilmente deitada numa manjedoura. Era o Cristo. Esse será o Cristo, ele vai estar lá, deitado numa manjedoura, guardadinho. De repente, e aqui a cena fica um bocado mais fantástica. Dificilmente, semana passada também o André falou, eu não tive a oportunidade de ir, de uma apresentação que parece muito bela, não sei se continuará até semana que vem, que está acontecendo no Palácio do Governo do Estado do Paraná. Parece que muito bonito o que está acontecendo lá, a tecnologia sendo utilizada, o coral cantando, a orquestra tocando. O que acontece aqui, o que se apresenta para esses homens nos próximos versos, nenhuma produção artística humana poderia reproduzir. De repente, diz o texto, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, e esse anjo aparece perto dos pastores. Essa grande multidão do exército celestial está muito próximo dos pastores. Eles estão ali em volta dele, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. A Bíblia, aqui louvor não significa necessariamente cantar. E a gente não necessariamente louva a Deus somente cantando, a gente louva a Deus de muitas outras formas, com o nosso trabalho, sendo bons, há formas de ser bons filhos, bons maridos, e por aí vai. Há várias formas de louvar a Deus, não é somente cantando. A Bíblia não deixa claro que eles estavam necessariamente cantando aqui, mas os versos foram muito bem colocados em forma de cântico durante a nossa história. A realidade é que aos pastores foi evidenciado essa
belíssima apresentação de Natal. Gente, nenhum de nós jamais verá tamanha beleza expressa em alguém anunciando a chegada de Jesus Cristo. Mas não são só os pastores os personagens dessa cena. Os anjos estavam lá. E olha que legal, eles estavam lá desde sempre. Eles, depois de terem sido criados por Deus, eles viram Jesus Cristo sendo adorado e louvado no céu por muito tempo. Viram os próprios anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E eles falavam isso sobre o próprio Cristo. Os anjos viram o homem cair. Os anjos viram, desde Adão, os homens cometerem crimes contra Deus. Os anjos sabiam do plano da salvação feito pelo próprio Deus. E eles sabiam que o nascimento daquela criança representava os primeiros passos dessa realidade acontecendo no nosso mundo. Os anjos sabiam que Jesus nasceria, viria a crescer, ia morrer, e que a morte de Jesus Cristo na cruz sustentava não somente a história que viria depois dele, mas toda a história antes dele também. Não há realidade sustentada senão pelo fato de que Jesus Cristo morreu para pagar pelos crimes cometidos pelos homens, que fizeram toda a realidade cair. Os anjos sabiam disso e por isso eles irrompem, eles cantam, eles falam com grande alegria: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem ele concede ou a quem ele quer bem. Bom, os anjos se vão, os pastores vão para Belém, chegam lá, encontram José, encontram Maria, olham para o menino e falam do que aconteceu. Falam o que aconteceu. Jesus Cristo é o cumprimento de muitas vezes anunciado no Antigo Testamento. Já em Gênesis, quando nós, lá com Adão, cometemos nosso primeiro crime contra Deus, o próprio Deus fala: olha, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça, o Jesus Cristo ferindo a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar, referindo-se à morte de Jesus. A Moisés anuncia a Jesus Cristo: olha, virá um profeta maior que eu. Ele fala isso lá em Deuteronômio 18:15, mas a beleza dos anúncios sobre Jesus Cristo está em Isaías. Isaías, capítulo 9, verso 6. Um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Lá no verso 2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e sobre os quais habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Mas Isaías faz um anúncio muito belo, e eu queria que você tivesse um pouquinho mais de paciência com a minha leitura e prestasse bastante atenção nos próximos versos que eu vou ler. Isaías fala do futuro de Jesus. Falando do futuro, ele fala do futuro de Jesus. Isaías 53. Nenhuma beleza nem formosura havia nele. Olhando nós para ele, não víamos isso. Não havia boa aparência nele para que o desejássemos, fala Isaías. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram caso dele. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas pisaduras, por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Rodrigo, a gente está falando sobre o nascimento, e você leu esse texto sobre a morte de Jesus. A gente está falando sobre boa notícia, sobre a boa notícia. E essa boa notícia, ela começa com um fato real, inegável, de que nós com Adão
cometemos crimes contra Deus. Nós, no dia de ontem, cometemos crime contra Deus. Provavelmente hoje de manhã, em algum momento, até chegarmos aqui, cometemos algum crime contra Deus. E esses crimes precisam ser pagos. Essa pena precisa ser cobrada de alguém. Precisava ser cobrada de alguém. Para que houvesse reconciliação entre os homens, alguém precisava pagar essa pena. E o próprio Cristo veio, nasceu, e esse nascimento lembra a gente que ele cresce, vive a vida que nós não poderíamos viver e morre em nosso lugar. Havia necessidade de reconciliação por meio da morte de Jesus Cristo. Essa é a mais bela notícia que nós podemos receber, o que foi anunciada naquele dia. A esperança para cada um de nós, para todos nós. Os nossos pecados, como já muito bem exposto pelo André, eles estão colocados sobre a cruz de Cristo. E agora nós podemos viver em paz, gente. Paz, liberdade, ausência de culpa. Sabe por quê? Porque ele levou a culpa. Porque as mãos dele foram aprisionadas. Porque sobre ele foi colocado a angústia dos nossos dias inadequados diante de Deus. E aí, Rodrigo, poxa, como a gente vive de forma tão leve assim? Sim, a gente vive agradecendo a Ele, louvando a Ele, sendo grato a Ele, com uma vida de alegria e felicidade, porque isso foi dado a nós. Rodrigo, tá bom, mas você começou falando sobre as notícias e o fato de que nem sempre as notícias mudam a nossa realidade. Se eu receber essa notícia, ou para quem eu falar essa notícia, isso vai mudar as dificuldades que essa pessoa tem? Ela vai deixar de ter essas dificuldades? Não, gente. Não mesmo. Cada homem e mulher que se encontra com Deus continua tendo dificuldades, lidando com problemas. Essa é a realidade. Contudo, há uma grande diferença e uma coisa belíssima que acontece. Como viver essa realidade a partir de uma relação e de uma vida com Deus. Você sabe que você é um filho amado. Você sabe que você é um filho amado. E aí, se você carece de amor, há amor nessa verdade. Se você carece de perceber uma relação afetuosa, há afeição nessa verdade. E isso é evidenciado pelo nascimento e morte do próprio Cristo. Você sabe que você é salvo. E não pelo que você faz, o André falou isso novamente aqui. Não pelo que você faz, mas pelo que foi feito na cruz. Isso não te enche de orgulho em você mesmo, mas isso te faz esconder na cruz e falar: Senhor, obrigado pela cruz, que é o que se ergue diante de nós e declara a salvação. Você sabe que você é cuidado pelo próprio Deus e as dificuldades são enfrentadas a partir disso. E você sabe, por fim, que toda dor. E isso, gente, esse verso de uma música que o Vinícius me lembrou um dia. Toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Sabe por quê? Vai passar. Se não passar com o tempo aqui, vai passar porque está sendo preparado novo céu e nova terra. O tempo vai passar e se eu não morrer, Jesus Cristo voltará e Ele vai levar a gente para esse lugar onde não há choro, nem tristeza, nem pranto. Vai passar, mas a beleza disso tudo enquanto vivo, enquanto caminho, há uma promessa feita. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para aqueles que se encontram com Cristo, Jesus diz o seguinte: estarei convosco. E aí, as dificuldades da vida são facilmente enfrentadas, não porque elas são fáceis, mas porque a gente se esconde em Jesus, baixa a cabeça e fala: Senhor, está muito difícil, mas que fantástico que o Senhor está aqui nessa cama, sentado comigo, ouvindo a minha oração e o meu pranto. Que fantástico que o Senhor diz sobre mim que eu sou filho seu e cuidado pelo Senhor. Que fantástico que o Senhor diz sobre mim que eu sou guardado no Senhor até o final. E eu sei, Senhor, que pode ser que isso não passe, que a minha dor não passe, mas eu sei que em algum momento vai passar, porque há esperança fantástica de para onde o Senhor vai me levar, o que o Senhor está preparando para mim. Essa é a notícia fantástica do Evangelho.
Você é chamado para essa notícia. Você é chamado para viver a partir dessa notícia hoje pela manhã. Você é chamado a responder essa notícia e receber essa notícia no seu coração e viver a partir dessa realidade, transformado não para ser salvo, mas porque foi salvo, viver amando Ele. Você é chamado para falar sobre essa notícia com outras pessoas. Você é chamado para seguir a Cristo e falar sobre essa notícia para outras pessoas. O Senhor nos abençoe e dê oportunidade da gente falar sobre essa notícia durante essa semana. Vamos orar, gente. Amado Jesus, a gente quer agradecer ao Senhor porque o Senhor nasceu. A gente quer te louvar porque o Senhor viveu. A gente quer te agradecer novamente porque as suas mãos foram furadas. O Senhor foi morto naquela cruz. A gente quer agradecer ao Senhor e exaltar o seu nome porque o Senhor ressuscitou. A gente quer te agradecer, Senhor, porque a esperança fantástica do Evangelho é essa, de que o Senhor chama a gente para caminhar com o Senhor e viver com o Senhor. Essa vida, Senhor, que não sem problema, mas essa vida guardada no Senhor, sendo amado pelo Senhor, sendo cuidado pelo Senhor. A gente quer agradecer ao Senhor, Pai. Amado Senhor, a gente quer falar sobre essa notícia durante essa semana. Então eu quero pedir ao Senhor, Deus, enche o nosso coração com a alegria dessa notícia. Enche o nosso coração com as belezas guardadas nessa notícia. E lembra a gente, Senhor, que aquele que senta ao nosso lado, que caminha, passa pelo nosso caminho, pode receber essa notícia fantástica. Senhor amado, fala através de nós durante essa semana. Fala sim, Senhor, eu te peço, fala através de nós. Nós ouvimos tanta coisa durante as nossas semanas, ouvimos tantas expressões de outras realidades, Senhor amado. A gente quer, ajuda a gente a falar essa notícia com outras pessoas, Senhor. E ajuda a gente, Senhor, a viver cheio, bem cheio mesmo, das bênçãos guardadas no Evangelho. É o que a gente pede, escondido na cruz do seu Filho, Pai. Amém.
autoridades. Ele é
graça e paz nos revelou. A esperança retornou, graça e paz.